Fala aí, pessoal, tudo jóia? Tô aqui na minha quarentena, né, desse histórico vírus que tá assolando a humanidade, né? Ah, Escutei esses dias, não faz parte da aula, mas eu acho interessante a gente conversar. Isso é na verdade, para nós quiropraxistas, é nada mais do que a inteligência inata da mãe natureza, da terra, protegendo a terra contra os micro-organismos que são os seres humanos, né? Na verdade, a gente vem agredindo a terra há muito tempo e a inteligência inata da mãe terra, né, do nosso planeta Terra, está trabalhando e fazendo o que ela tem que fazer, né? Então fica a lição aí. E a ideia do vídeo hoje, na verdade, é mostrar um pouquinho para vocês do lado B da história da quiropraxia, né? Já estou com essa aula pronta há um tempo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Vocês vão ver que tá bem aleatória a aula, não é uma coisa muito sequencial do ponto de vista histórico. Tentei transformar isso aqui mais numa exposição de fatos interessantes da quiropraxia que provavelmente muitos de vocês não sabem. Então, né, meu nome é Fernando. Vocês podem ver aí, eu me formei na Life Chiropractic College West. E essa é a proposta da aula de hoje, né? Histórias da quiropraxia e personagens de seu lado B. Me formei na faculdade, na Life. É interessante a história da Life porque ela começou nos idos de 1976, né? Com a Pacific States Chiropractic College. Era uma faculdade muito pequenininha. Na verdade, vocês imaginam essas escolas públicas que a gente tem nos bairros de São Paulo? Então, eram várias salas dentro de um ambiente comum, né? Então, eu acho que eles faziam a parte acadêmica específica de quiropraxia lá e a parte anatomia, fisiologia, aquela coisa que precisa de laboratório numa outra faculdade, numa outra localização, mas teve um início muito humilde, né, a Life. E a primeira classe foi em 1978, né, da Pacific States. E a Life, propriamente dita, ela começou em 1981, quando veio o Sid Williams, que vocês vão ver no próximo slide quem é, junto com Gary Clum, da Life University, que é na Georgia, foram para Califórnia, fizeram um acordo lá e começaram a Life Chiropractic College West, que foi a faculdade que eu estudei, obviamente a melhor faculdade do mundo. Sid Williams, grande filósofo, grande empreendedor da quiropraxia, conhecido como protetor da quiropraxia. O americano tem essas pegadas de dar nomes específicos para alguns personagens históricos, né? Gary Clum foi o cara que mudou minha vida, junto com o Ricardo Fujikawa, né, e a Cira Borges. Mas o Gary foi o cara que abriu a porta para mim estudar, né? Nos Estados Unidos, onde eu ganhei uma bolsa de estudos. Então, para quem estudou comigo, Gary é o papai, o vovô Sid Williams, né? Então, todo o conhecimento que vocês têm basicamente veio da linha sucessória da Life Chiropractic College West. Eu tive o prazer de estudar sob a tutela do Gary Clum, né? Ele se aposentou em 2010, foi muito traumático, difícil para mim, porque ele estava lá quando ele anunciou a aposentadoria dele, figura formidável, um grande mentor, se não for o meu maior mentor dentro da quiropraxia, muito embora eu tive pouco contato com ele, mas o pouco contato que eu tive com ele, eu aprendi muito de política dentro da quiropraxia, parte educacional, cara muito correto, então só tenho a dizer coisas boas dele. Então, dois personagens fundamentais na história da quiropraxia, Daniel Dave Palmer, né? E o filho dele, Bartlett Joshua Palmer, né? Eu não vou falar muito sobre eles porque tem material vasto. O fato é que os dois não se davam bem, os dois se odiavam, tiveram muitas brigas, uma relação muito conturbada. BJ morreu em 1961, Dede Palmer morreu no começo, acho que em 1913, eu não vou me lembrar direitinho das datas de falecimento. Mas o que é interessante dizer é que B.J. Palmer, no final da vida, fez as pazes com o pai. Então, uma história muito difícil, mas no final no final de tudo, o amor prevaleceu entre pai e filho. Mas eram personalidades muito fortes, né? Toda a genialidade por trás tem uma personalidade muito forte. Posso fazer um vídeo, depois deixa nos comentários se vocês quiserem fazer, que eu faça uma pesquisa
da vida deles direitinho, eu faço. Eu gosto muito do D.D. Palmer, estudo bastante ele. B.J. Palmer também. Tem bastante coisa interessante que eu acabei nessa aula descobrindo ao longo do tempo. Pouca gente sabe, mas Dave Daniel Palmer, filho do B.J. Palmer, ele começou na Palmer logo depois do falecimento do pai, né, em 1961, e conhecido como educador na quiropraxia. Praticamente ele não era um clínico em quiropraxia, mas era um professor nato. Quer dizer, ele modernizou toda a parte de estrutura acadêmica da quiropraxia, né, transformou a Palmer School of Chiropractic em Palmer College of Chiropractic. Então, quando você muda de escola para college, tem um salto educacional muito grande, né? O nível de reconhecimento acadêmico é muito maior. Então, basicamente colocou o ponto de vista acadêmico a Palmer e a quiropraxia no radar educacional nos Estados Unidos, sem falar em metodologias de ensino, etc. Então, é um cara que merece todo o nosso respeito. Mabel Palmer, né? Mabel era a esposa de B.J. Palmer. Ela se formou em 1905 e o que é legal de falar dela é que ela foi uma grande... foi uma das primeiras quiropraxistas graduadas, foi uma das fundadoras da sorority, né, da sororidade, quer dizer que é um grupo de... é como se fosse a fraternidade feminina, né, na quiropraxia. E foi uma professora de anatomia. Muito da anatomia que a gente tem, uma anatomia clínica da quiropraxia, foi ela que fez. O livro de anatomia seguido na Palmer foi ela que escreveu. Então foi uma grande influenciadora do B.J. Palmer nas suas decisões. Era uma mulher muito forte e tinha uma grande... é a primeira dama da quiropraxia, realmente. Era uma pessoa que tinha muita influência sobre o andamento da Palmer College of Chiropractic. Então é uma pessoa que a gente tira o chapéu, uma grande quiropraxista. Uma pessoa que mudou realmente os rumos da quiropraxia para o que a gente conhece hoje. O primeiro ajuste ele foi realizado numa mesa bem rudimentar, né? Então eu não vou falar muito sobre isso porque é conhecido o fato, né? Foi feito o ajuste em 1895. Alega-se que foi na T4, né? Alguns, eu acho que tá num Green Book isso, a T4. O Harvey Lillard era um cara que fazia limpeza, né? É um janitor. Eu sei bem o que é janitor porque eu fui o janitor da Life. Quando eu estava lá, eu trabalhei como faz tudo. Eu limpava banheiro, limpava mesa, fazia de tudo um pouquinho. Aprendi a fazer muita coisa trabalhando lá. E aí acabou que a gente tem essa maca bem rudimentar. Foi feito o primeiro ajuste nessa mesa, que está no Museu da Palmer. O Harvey, ele era trabalhava onde o D.D. Palmer tinha a clínica dele, né? E o D.D. Palmer, uma vez, falou alguma coisa com ele não escutou, aí conversaram com ele e falaram, ele não escuta. E o D.D. Palmer acabou, provavelmente nessa época, ele já tinha bastante influência da terapia manipulativa, dos ajustes e tal, pegou e falou, olha, tem um ossinho fora do lugar aqui, né? É uma vértebra mais proeminente, eu vou colocar ela na posição dela. Ele colocou na posição e logo depois de um tempo o Harvey acabou voltando a escutar. Foi um insight para o D.D. Palmer e a partir disso nasceu a quiropraxia, tá? As macas eram assim antes, não tinha esse monte de coisas que a gente vê hoje, era um banquinho. E esse ajuste acabou mudando a vida de milhões de pessoas hoje. O Reverendo Weed foi a pessoa que acabou sugerindo o nome para o D.D. Palmer, né? Sugerindo porque, obviamente, o D.D. Palmer era muito centralizador, mas como ele era uma pessoa muito religiosa, ele confiava muito nas orientações espirituais que ele tinha, e ele era... Se eu não me engano, ele era adventista. Adventista do sétimo dia, se eu não me engano. Não era... Bom, esse é um assunto para um outro vídeo, vamos deixar mais para frente. Mas, enfim, ele acabou dando nome para a profissão, como todos sabem, né? Em 1896, o nome Chiro, Practicals, que é feito com as mãos, tá? 1897 foi o início da parte educacional da Palmer com a Palmer School and Cure, né, onde o D.D. Palmer começou a parte de ensino dele.
O que é interessante salientar é que no começo o D.D. Palmer ele não queria ensinar ninguém, ele queria manter o keep in family, né? O keep secrets, ele queria manter o segredo na família. Eu até procurei, tem umas fotos, uns desenhos antigos dele, onde ele tinha a maca, aí logo depois ele tinha uma cortina e ele tinha um espelho para ver se as pessoas estavam espiando o que ele estava fazendo. É uma tremenda uma jogada de marketing também, né? Porque a curiosidade aguça o interesse das pessoas, mas ele acabou cedendo e acabou começando a Palmer School and Cure. Depois, quando o BJ assumiu com uma visão mais de business, ele fundou a Palmer School of Chiropractic. Nesse tempo eles estavam super brigados, cada um foi para um lado, formou-se diferentes faculdades, né? O D.D. Palmer, acredito que migrou para Califórnia, se não me engano, mas ele acabou criando outra faculdade. E essa Minora Paxson foi, além da primeira quiropraxista mulher, né, se graduando em 1900, né, então é interessante ver como a quiropraxia era uma profissão já que teve uma presença feminina muito grande, e trabalhou com D.D. Palmer como professora, né, nas cadeiras de ginecologia, não me recordo o nome das cadeiras, mas ela trabalhava muito intensamente na parte acadêmica também, né, além da parte clínica. É uma figura fascinante também, dada a dificuldade de estudar na época, né? Não era fácil para a mulher estudar, especialmente fazer curso de nível doctor. E a Minora foi realmente uma empreendedora e visionária da época. Quiropraxia versus osteopatia, né? Então é um tema que eu particularmente gosto de estudar bastante. Por quê? Porque é um tema polêmico. Muita gente fala que a quiropraxia veio da osteopatia, que o Steele ensinou o Palmer, enfim, hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês, baseada em material de Chiropractic History, de algumas fontes de informação que eu posso passar para vocês depois. Mas é bem interessante, assim, foi bem elucidativo para mim como estudioso do Palmer. D.D. Palmer, alguns alunos do Steele, eles mencionam que o Palmer era paciente do Steele, né? Antes de 1880, década de 80, né? No 1880 e pouquinho, 1890, era paciente do Steele. E eles moravam muito próximos, na mesma região. Então não tem como você escutar uma pessoa ter resultado, outra pessoa ter resultado, e você não ter, ter afinidades e não observar um ou outro, né? Então, eles comungavam, além da mesma região geográfica, comungavam da mesma fé espiritualista. Então, ambas as profissões têm a parte espiritualista muito presente, e são ambas profissões vitalistas, né? Então é muito interessante ver como uma acabou influenciando a outra, e na verdade vocês vão começar a entender que, nenhum nem outro criou a visão que a gente vê sendo profetizada por profissionais da área. O Dr. Obi Stotters, que é essa teoria que se tem, era um osteopata muito famoso na época, e alega-se que o D.D. Palmer recebia tratamento do Obi Stotters, né, e aprendeu alguns movimentos com ele. Isso nunca foi provado, né, muito embora provavelmente, na minha humilde opinião, ele deve ter participado de aulas. As técnicas de ajuste manual eram já conhecidas e amplamente divulgadas na época na região, né? E engraçado que não foi o osteopata que criou isso. Sugere-se que visitantes ou imigrantes iugoslavos, a Europa Oriental, trouxeram técnicas de manipulação articular, bone setting, né, daquela região chamada Napravit,
E aí vieram para a região de Iowa e começaram a espalhar isso. Obviamente o Steele, outras pessoas que estavam lá, começavam a olhar aquilo e achavam interessante. Então é difícil dizer que uma técnica puxou a outra, né? É a mesma coisa você falar que nasceu na Europa Oriental e não veio da Índia, não veio da China. Então uma coisa vai puxando a outra e vão se criando novos conhecimentos. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, né? O D.D. Palmer mesmo, ele não advogava que ele foi a primeira pessoa a posicionar uma vértebra, mas a técnica que ele usava, que era usando o espinhoso e o transverso, ele dizia que era dele. Então ele refinou e modificou a técnica e ele alegava isso, né? A magnetoterapia era uma área de conhecimento muito que ambos gostavam, né? No tempo da fundação da quiropraxia e osteopatia, a filosofia vitalista ela era popular e de domínio público, né? Então, o Steele ele era paciente do Paul Caster, que é essa pessoa representada na figura aqui embaixo, assim como o D.D. Palmer. E o D.D. Palmer ele começou na prática de magnetoterapia 10 anos antes de fundar a quiropraxia. Então, na prática de vitalismo, o D.D. Palmer ele é tão antigo quanto o Steele, né? Agora, fazendo um parênteses, eu acho que a primeira faculdade de osteopatia foi em 1892 em Kirksville. Então não é tão mais antiga quanto a quiropraxia, como se alega, né? E ambos eram revoltados com o modelo médico vigente, quer dizer, que até hoje a gente é um pouco reticente, né? Focado na doença e não focado na vida. D.D. Palmer ofereceu 10 mil. Eu acho que isso está on ainda. Tá valendo. D.D. Palmer ofereceu 10 mil dólares se fosse provado que a quiropraxia foi roubada da osteopatia. Então fica a dica aí para o pessoal que tem alguma prova para mudar isso. Eles se encontravam direto, casualmente, em acampamentos espiritualistas no Vale do Mississippi. E lá, esse veio um ponto polêmico, né? Nesse local no Mississippi foi onde ele supostamente recebeu a inspiração da quiropraxia pelo Dr. Gene Atkinson. Bom, nenhum historiador que eu conheci, que eu conversei, famoso, consegue me jurar por Deus que isso realmente foi o que criou a quiropraxia. Né? Quer dizer, uma inspiração espiritual, ou era realmente uma pessoa, era um pseudônimo de uma outra pessoa que ele pegou e aprendeu, né? Tem um livro muito interessante que é o Bone Setter em inglês, que era de Dr. Atkinson também, o nome dele. Eu não me lembro, eu preciso achar o livro, mas tecnicamente falando, eu na minha visão, né, e como é uma exposição muito pessoal, eu acho que ele usou isso para não ser perseguido. Né? Muito embora ele foi o primeiro quiropraxista a ser preso por exercício legal da medicina. Mas ele, usando isso de argumento como ser uma inspiração espiritual, ele podia alegar princípios religiosos e não ser preso. Né? Mas aí fica o mistério. Né? A gente nunca vai saber porque foi uma coisa pessoal de D. Palmer e é a história que ele conta, então a gente tem que respeitar. Bom, a luta pelo direito à prática, alguns fatos curiosos, que vai ser um pouquinho mais rápido. Para chegar onde a gente chegou hoje, muita gente foi presa. Né? O primeiro quiropraxista realmente foi o D.D. Palmer, foi em 1906 que ele foi preso. Ele foi preso por exercício legal da medicina e ele... Essa foto aí eu tenho no livro que ele dizia que ele não era culpado, o culpado é o pessoal da área da saúde, medicina, etc., que não deixa as pessoas saudáveis bem, e ele alegava que o que ele fazia deixava as pessoas bem, então ele achava injusto, e eu concordo com ele ser preso por prática ilegal da medicina, porque ele não estava fazendo medicina. Né? Quando o pessoal era preso com a família inteira, tá? Então não era só o cara. Então nessa foto à esquerda, né, o David Thames e sua filha, preso no Texas em 1906. Desculpa, na direita, né, o Dr. David Thames, da direita, com a filha dele preso. E em 1920,
uma família presa inteira na Califórnia. Tá? Então, a família Willis, né? Então, eles estavam indo para cadeia nesse dia. Então, é realmente um negócio bem chocante, né? Bizarro. O Dr. Tracy, em 1918, ele tá vestido como se estivesse no escritório dele, mas ele tá preso nessa foto. Só que ele tá vestido assim porque ele atende os guardas. Atendia os guardas, o delegado, o xerife, todo mundo. Eram pacientes dele, mas ele foi preso. Outro Dr. Fred Courtney, em 1922, tratando também colegas de prisão, de cela, né, internos e policiais. Esse cara, o Frank Blodgett, ele era um herói de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, voltou e acabou entrando para fazer a faculdade de quiropraxia. E eles não perdoavam, eles queriam era prender todo mundo. Dr. Herbert Hivert, ele foi o quiropraxista mais preso de todos os tempos. Ele foi preso uma série de vezes, 12 vezes ao longo de sua vida. Uma vez ele foi preso por mais de 6 meses. E o negócio era o seguinte: se você fosse autuado e falasse pro policial, olha, eu estava exercendo ilegalmente a medicina. Você pagava uma grana e era liberado. Se você dissesse que você estava praticando algo que não era medicina, que era a quiropraxia, e você lidava com inteligência inata, você era preso por exercício ilegal da medicina. Então você tinha que confessar o seu crime para não ir preso. E ele foi preso 12 vezes, porque nessas 12 vezes ele não assumiu que ele estava fazendo medicina. Tá? Então, um herói da profissão, realmente, ele morreu acho que na década de 2000, faz uns 14, 15 anos. E atuou por 70 anos, praticou por 70 anos a quiropraxia. Então, um cara que merece todo o nosso respeito e ser relembrado da memória dele. Dr. Mildred, presa, a mulherada presa também em 1930. Até pouco tempo atrás, a gente sabe como é difícil para a mulher, né? É mais vergonhoso, vamos dizer assim, a mulher ser presa, e ela encarou também tudo com cabeça para cima. Tá? Então tem que lembrar o ato de heroísmo dela. Reconhecimento da quiropraxia, 1915, primeiro estado Kansas, 1974, Louisiana foi o último estado a reconhecer a quiropraxia. Então quase 80 anos, quase 80 anos, 81 anos para reconhecer a quiropraxia na Louisiana. Tá? Então o pessoal sofreu lá, está sofrendo há 20, então não tem muito tempo que a gente está sofrendo. Bom, eu sou membro da fraternidade Delta Sigma Chi. Eu vou falar rapidamente, a gente pode fazer um outro vídeo, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho da minha experiência de como ser membro de fraternidade profissional, né, e acadêmica. A Delta Sigma Chi é uma fraternidade antiga. Eu vou colocar para vocês o que a gente faz na nossa Constituição, mas basicamente a gente um grupo, é só homem que entra. Nós somos dedicados a proteger e preservar os princípios da quiropraxia. Então, é uma fraternidade straight chiropractic, quer dizer, uma fraternidade conservadora. Isso significa que eu tenho que seguir o que o BJ e o DD falavam. Tá? Então, tudo que passa disso é complementar. Mas é o que o DD e o BJ Palmer orientavam, a gente tem que seguir. Tá? Constituição nossa de 1913, né? Que é o ano da fundação da fraternidade. Parte 1, juntar estudantes de quiropraxia, promover a quiropraxia não adulterada e científica, promover a boa comunhão e fraternidade, estabelecer o interesse profissional mais profundo entre os quiropráticos, formar um vínculo mais estreito entre estudantes graduados de outras escolas reconhecidas. A gente tem um trabalho bem legal ao redor do mundo. E promover a ética da quiropraxia. Tá? Então, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre a fraternidade. Tá? Não tem nada a ver como vocês veem em filmes aí, que é festa, essas coisas. Não tem nada a ver.
Fatos curiosos da quiropraxia. Winfred Gardella. Quiropraxia antigamente não tratava só de cervicalgia e lombalgia, a gente tratava qualquer tipo de condição. A Winfred era uma garotinha que tinha pólio e ela foi tratada por 6 meses diariamente por Dr. Lewis e voltou a andar, né? É uma coisa que foi divulgada na época. Posso falar que uma criança que tem pólio volta a andar, é até uma leviandade, obviamente. Eu tô contando fatos históricos, tá? Não estou aqui advogando para você ir no quiropraxista com um problema na perna como esse, problema neurológico, e dizer que o quiropraxista vai curar você. E não é assim que funciona, tá? Não tem trabalho científico em cima, mas historicamente é algo que eu preciso referir. Ela ficou conhecida mundialmente na época, na década de 50, como uma garota que voltou a andar através do tratamento de quiropraxia. Então eu oriento vocês a procurar algumas coisas assim, que é bem. A história dela, ler um pouquinho mais, que é bem interessante. Mas basicamente ela foi tratada 6 meses diariamente com quiropraxia. O primeiro trabalho do ator, né, Ronald Reagan, foi na rádio Wonders of Chiropractic, né? Então aqui que vocês podem ver é WOC, Wonders of Chiropractic, e WHO, With Hands Only, tá? Então são 2 rádios que o B.J. Palmer tinha como grande comunicador, né? O primeiro emprego do Ronald Reagan foi como radialista da Wonders of Chiropractic, e reza a lenda que ele tem uma carta que ele escreveu para Palmer, o Ronald Reagan, depois de presidente. Ele nunca esqueceu o trabalho que ele teve com a Palmer, com o B.J. Palmer. Tínhamos hospitais e sanatórios, tá? Eu vou passar rápido aqui, mas eu acabei descobrindo que é um tema para outro vídeo, né? Quiropraxia tinha hospital na década de 30, 40 e 50, até 60. Existiam alguns hospitais bem ativos, né? O Spears foi o maior deles, né? Tinha em torno de 500 leitos, tratavam todos os casos que você pode imaginar, pediatria, ginecologia, tudo, eles tinham tudo lá dentro. 15 acres, né? Então ele funcionou de 1943 até 1984, né? Foi muito importante na parte de história da quiropraxia como um marco, né, para o nosso desenvolvimento, né? Eu vou guardar um pouquinho de informação para falar para vocês depois, num outro vídeo, mas a gente pode falar sobre a parte hospitalar e sanatórios de quiropraxia. Esse foi um sanatório que foi aberto em Davenport. Não era, salvo ler do engano, mas não é o mesmo que o BJ tinha, tá? Vou mostrar um outro que é um pouquinho para frente. Mas esse que eu estou mostrando na foto aí era um grande sanatório que existia em Davenport, perto da Palmer, perto do outro sanatório que existia do Palmer, né, o Clearview. E alguns fatos interessantes, quer dizer, eles tinham em torno de 126 pacientes internados. Era um sanatório para gente realmente com alterações cognitivas, déficit neurológico, cognitivo, né, parte comportamental mesmo, pessoas insanas, pessoas com problemas neurológicos alguns, talvez epilepsia, que não tem nada a ver, né, mas o número que eu tenho aqui, que eu até busquei para vocês, 75%, eles alegavam que 76% dos pacientes com insanidade tinham um grau consideravelmente bom de melhora na parte cognitiva, e eles tinham 100% de melhora com epilepsia, né? Eu queria aprender o que eles fazem lá, porque realmente é um número impressionante, mas é o que os antigos tratavam, né? Que acabou se perdendo com o tempo. Mas a quiropraxia era muito grande, né? É muito grande, mas a gente acabou perdendo um pouquinho desse viés, dessa linha de tratamento mesmo, né? O Clearview Sanitarium era a instituição de sanidade mental para os pacientes do B.J. Palmer, tá? Então, 1951 até 1961, quando ele morreu, era a instituição onde ele realizava pesquisas e ele realizava tratamento de pessoas com problemas de ordem psicológica específica, tá? Era muito bonito, era uma região bem bacana.
O B.J. Palmer fazia toda a parte de quiropraxia e fazia as pesquisas com relação à parte de cognição, tá? Então, são os três que eu acabei separando para vocês, mas tem mais. Existiu o Miscorrected Posture em 1956, onde seria absolutamente politicamente incorreto, porque eles avaliam, para mim, né? Eu pelo menos acho, uma competição da melhor coluna. Na verdade, vocês não estão vendo ali as moças, estão estudando tecnicamente a beleza da coluna, tá bom? Quem ganhou foi a do meio, aí, essa moça aí, que eu não lembro o nome, mas eu sei que foi ela que ganhou. Eles faziam a avaliação postural, a avaliação espinográfica, a avaliação de amplitude de movimento, aquela coisa toda. Então tinha uma Miss postural na década de 50. Tá? Foi um concurso interessante. The Big Idea of B.J. Palmer. Poucos quiropraxistas, na verdade, levam em conta isso hoje, que me deixa muito triste. Porque o B.J. ele tinha uma ideia minimalista da quiropraxia com grande impacto. Quer dizer, ele achava que uma pequena coisa que você faz, você escorrega, cai na calçada, provoca... eu vou deixar um videozinho no final para vocês clicarem e terem uma ideia de todo o texto em português. Mas a ideia é de você, com uma pequena coisa, você pode causar um grande problema, né? Então, você escorrega na calçada, você tira o osso do osso do lugar leva a uma subluxação, por exemplo, que é uma coisa pequena. E aí ele faz todo um paradoxo, uma ideia de que a subluxação, na verdade, ela pode influenciar grandes coisas se ela for corrigida, tá? Então, que é a descrição em inglês, né? A ideia de que você conhece a causa e você pode corrigir a causa da doença. É uma das maiores coisas que ele pode imaginar. Sem isso, nações caem. Com isso, né, com essa ideia da correção da subluxação, nações podem aumentar, podem subir, né? É mais interessante se vocês olharem um vídeo sobre a Big Idea, tá? Mas a ideia realmente é que a correção do complexo de subluxação pode parecer uma coisa pequena, como eu disse antes, mas se ela faz com que as pessoas se sintam mais saudáveis, tenham mais saúde, pode influenciar a vida de um indivíduo. Se você pensar no impacto que todos nós, quiropraxistas, podemos ter na vida de milhares de pessoas, corrigindo essa pequena coisa, que vai mudar a vida de milhares de pessoas, isso impacta uma nação. Então, é mais ou menos a ideia do B.J. Palmer. E a utopia de B.J. Palmer. O B.J. Palmer, né, ele acreditava que a função do quiropraxista era remover as obstruções negativas à perpetuação do ciclo da vida. Isso quer dizer o quê? A vida é um ciclo, ela é um ciclo que vai ser percorrido. Não tem jeito, né? Obviamente, vai ter momentos de melhora, de piora, mas é um ciclo, tá? Se a gente remove essas obstruções negativas a essa perpetuação do ciclo, proporcionando uma expressão maior e mais livre para cada fase desse ciclo, a vida ela vai fluir de uma maneira mais homogênea. Com isso, existiria uma sociedade livre dos sofrimentos físicos, mentais e sociais. Com a oportunidade e o tempo necessário para os resultados, poderíamos fazer muito mais pela sociedade do que qualquer agência. Então, resumindo, é o seguinte: se a gente tivesse o tempo e a oportunidade de ver o maior número de pessoas possível removendo essas obstruções negativas, a perpetuação do ciclo da vida natural, supostamente as pessoas ficariam menos doentes. Que casa um pouquinho com a Big Idea. E a utopia dele era ver uma sociedade livre de doenças, livre de doenças mentais, doenças físicas e sociais, né? Então, isso obviamente não é alcançável, né, nos dias de hoje,
porque a gente tem informação que não é viável, quer dizer, é algo que é uma utopia, tá? Mas eu achei legal colocar para vocês entenderem um pouquinho da cabeça do B.J. Palmer e o quanto que ele acreditava que a quiropraxia realmente poderia mudar a vida das pessoas. Vem aí a parte 2, eu vou deixar livre para os comentários de vocês, né? O que vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais, que eu estudasse, né? Livro não falta, eu tenho bastante aqui, bastante fonte de informação, isso aqui são os whitebooks, tem uma série de coisas aqui que eu posso mostrar para vocês, tá? Só me pedir aí, a gente vai moldando à medida do possível, de acordo com a curiosidade de todos, tá bom? Obrigado pela participação e nos vemos em breve. Abraços!